Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Cássia e eu tô aqui para mais um vídeo do canal. E hoje eu vim trazer aqui para vocês o diário do bebê do segundo mês. Eu já tô aqui com a minha colinha, né, porque são várias coisas. E eu vou contar tudo para vocês que aconteceu nesse segundo mês, né, os marcos, né. O Caio está com quase 3 meses, né? Eu sempre faço esses vídeos para vocês atrasado um mês, para mim poder comparar um mês do outro, né? Ver tudo certinho, qual a diferença, assim, de um pro outro. Nossa, e tem muita diferença. É uma coisa impressionante o tanto que eles aprendem, né, de um mês pro outro. Vou começar falando aqui do peso e da altura do Caio, né? Logo quando ele completou 2 meses, eu já levei ele na consulta. Ele estava pesando 5 quilos já. E já tava com 55 centímetros, já tinha crescido bem mais, né? Já tava bem grandão e engordando bastante também, agora ele já tá com bem mais, né? E aí é quando ele começa a perder algumas roupinhas, né? Aquelas roupinhas assim que não esticam muito, que eram bem pequenininhas, ele já começa a perder. Vocês estão escutando aqui no fundo? É uma das calopsitas, ele tá tão animado hoje, tá tão bonitinho, tá cantando muito aqui. Então provavelmente vocês vão escutar ele cantando o vídeo inteiro. Eu acho assim que o segundo mês é quando a gente começa a entender mais, né, o que é ser mãe, o que é ter uma pessoinha, assim, um serzinho dependente de você o tempo todo. Você começa a entender mais o bebê, né, saber mais o que ele precisa. Eu acho que o bebê também tá muito conectado com a mãe, sabe? Aquela coisa assim, a mãe consegue acalmar muito o bebê, sabe? Já tem algumas coisas também que você já começa a estipular alguns horários. Então você começa a ter um controle maior também de algumas coisas, né? E o segundo mês também vem com as vacinas, né? A vacina do segundo mês é bem chatinha, né? Aquela vacina que dá bastante reação. São 4 vacinas, né? Uma na boca e 3 na perninha. Então, assim, o bebê sofre sim um pouquinho. Eu acho que eu nunca tinha visto o Caio chorar da maneira que ele chorou. E assim que vacinou já, ele já chora um pouquinho, né, por conta da dor, né, na hora que tá vacinando ali, mas depois, mais tarde, deu a reação, né, que foi muito mais forte, e ele chorava muito, assim, eu não conseguia acalmar ele, e foi até que eu consegui achar uma posição que ele ficasse um pouquinho melhor, né, e que não doesse tanto, aí foi onde ele acalmou, e depois ele dormiu. Mas assim, é muito triste, é muito sofrido. A gente tem vontade assim de chorar junto, né? Porque a gente não sabe muito bem assim o que fazer. No segundo mês também vieram acompanhados de algumas cólicas, assim, né? Algumas coisas que eu comia, eu percebia que já não fazia muito bem para ele. Os horários também, aquele horário assim das 6 da tarde até as 8 da noite, fomos por assim, né? Tinha dia que começava mais cedo, tinha dia que começava mais tarde, né? E isso continua até hoje, assim. Mas eu já percebi que no segundo mês ele já começou a ficar um pouquinho mais agitado, mais irritado nesses horários, né? Acho que junto o cansaço, junta assim aquelas dorzinhas, aquele incômodo. E aí eu comecei a dar o remédio para ele, né, de gotinha. São 2 gotinhas, né? A cada 8 em 8 horas, se eu não me engano, acho que é isso. E aí eu comecei a dar, né, para amenizar mais, né, e melhorou bastante. No segundo mês também começou a aparecer os apegos aos paninhos. Nossa, o Caio, ele começou assim a ficar muito grudado com os paninhos, ele não dormia sem estar abraçado com o paninho. Eu ficava com um pouco de medo dele colocar no rosto e eu não ver. Então assim, quando ele dormia, eu tirava o paninho. Mas, nossa, quando eu já apanhava ele pra nanar, já no colo, eu já colocava o paninho do lado, ele já abraçava com o paninho e ali ele ficava, a chupeta e o paninho, assim, segurando, e ali ele dormia. Se ele não tiver com o paninho, ele não dorme. Coisa bem gostosa também, né, no segundo mês, é que ele começa a conhecer mais, né, o pai e a mãe, ele já vai enxergando um pouquinho melhor e ele já vai conhecendo os rostos, já vai conhecendo, assim, as vozes. E é muito gostoso, ele começa a dar aquele sorrisinho, sabe? Ele tem mais expressões, né, o Caio, ele é muito expressivo. E é muito gostoso isso, né, ver, porque no primeiro mês ele é tão quietinho, né, ele não faz muitas coisas, mas no segundo mês ele já muda totalmente, já começa a ficar bem mais animadinho, começa
já interagiu um pouquinho mais com você, né? Assim, o Caio, ele é super curioso, então assim, no segundo mês, ele já queria ficar em pé o tempo todo, né? Ele já tá, assim, todo durinho, né? Ele já tava durinho, assim, e ele queria que você carregasse ele em pé, né? Segurasse a cabecinha dele, porque ele ainda não conseguia manter a cabecinha firme, mas ele queria ficar vendo tudo, e ele já conseguia, assim, mexer um pouco a cabeça pra onde ele queria olhar, e, nossa, é muito lindinho de ver, né? Uma criancinha tão pequenininha já conseguiu fazer tudo isso, e ele sempre foi muito curioso, ele gosta muito de ver as coisas, de vir aqui fora. O sono ainda no segundo mês é aquela coisa assim, não é nada assim, não tem aquela regra, né? Vamos dizer assim. Ele tem dia que ele acorda uma vez, tem dia que ele acorda 3. Então, assim, cada dia é de uma forma, a gente nunca consegue saber assim como vai ser a noite. Mas o Caio, ele dorme super bem, desde novinho, assim, ele sempre dormiu bastante, né? Graças a Deus ele não trocou, né, dia por noite nem nada. Então ele dorme assim super bem, acorda só às vezes assim pra mamada mesmo. E já teve noites dele acordar assim uma vez, 2 vezes e dormir o resto da noite inteira. No segundo mês, o Caio começou a ter muitos sustos, ele começou muito a se assustar com barulhos, sons assim, né, do nada, assim, às vezes quando o cachorro latia aqui na frente ele já assustava, às vezes ele tava dormindo e ele tinha aquele reflexo, né, de abrir assim os bracinhos assim, e aí ele já se assustava e acordava chorando também. Então assim, no primeiro mês isso não tinha, né, no segundo começou a aparecer os sustos. E no segundo mês também deu uma melhorada as trocas de fralda, né? Começou a estabilizar um pouquinho mais, né? Já não é igual no primeiro mês que você precisa ficar trocando toda hora, toda hora, toda hora. Já melhorou um pouquinho assim. E no segundo mês o bebê já tem uma noção, né, da onde que tá vindo o som. Se você faz um barulhinho aqui do lado, ele já consegue olhar para onde tá vindo o som, sabe? Ele já fica bem mais ativo assim nessa parte. Uma coisa assim que eu acho que é legal também eu falar pra vocês é do meu pós-parto, né? No segundo mês do bebê a gente já tá muito melhor, né? A mulher, que nem eu fiz a cesárea, né? Já começa a se recuperar muito mais, né? A gente já começa a se sentir bem melhor, mais confiante também. Eu também já emagreci bastante. Então, assim, tudo melhora, né? Eu tô gravando esse vídeo hoje, eu tô com quase 3 meses, né? A gente tá com quase 3 meses, né? De quando o Caio nasceu. Mas desde o segundo mês, né, já começa com muitas melhoras, assim, a gente se sente muito melhor para fazer as coisas, não tem mais tanto aquela dor, aqueles incômodos, assim, né? Então eu acho que tudo fica mais fácil, né? E você começa a aproveitar um pouco mais o seu bebê ali, né? Você começa a brincar mais, a andar mais com ele, a não ficar sempre naquela mesma posição, e isso ajuda muito, né? Então é isso, esses foram os marcos, assim, né, do segundo mês do bebê, né, acho que eu passei já as informações, assim, pra vocês. De agora pra frente vai ser muito mais, né, vai ter muito mais coisa pra falar, pra compartilhar, né, nos próximos diários, assim. Então é isso, espero que vocês estejam gostando e até o próximo vídeo. Beijão, tchau!